Hoje é a terceira noite de uma série de mensagens. Todas as terças a gente separa para a gente falar sobre um tema. Falamos mês passado sobre um tema e esse mês a gente está falando sobre reconhecer, a lei do reconhecimento. Começamos falando que tudo está aqui dentro de nós, a gente só precisa reconhecer. Semana passada nós falamos sobre reconhecer a voz do Espírito Santo e hoje eu quero ministrar sobre reconhecer a sua missão. O tema dessa mensagem é reconhecimento da sua missão. Olhe para quem está do seu lado, seu vizinho, e diz assim: você sabe qual é a sua missão? Tu reconhece a tua missão ou não? A primeira coisa que eu quero compartilhar e dividir com você é que nós não estamos aqui por um acaso. Você não nasceu na casa que você nasceu por um acaso. Você não foi um erro de planejamento dos seus pais. Você não é uma falha. Não, você nasceu com uma missão. E você está aqui para cumprir essa missão. E a vida começa a fazer sentido quando a gente reconhece a missão de Deus na nossa vida e a gente vai em direção a essa missão, cumprindo essa missão. E aqui no slide tem até um homem resgatando outro aí de um penhasco, de um abismo, seja lá como você queira chamar. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Escuta, quando você reconhece, compreende, essa aqui é a minha missão. Eu quero dizer para você, querido, que tudo começa a se encaixar. Tudo começa a se conectar. O grande problema da geração que nós estamos vivendo hoje é que a gente não sabe qual é a nossa missão. E por não reconhecer a nossa missão, qualquer coisa que nos apresentam a gente abraça. E qualquer coisa que nos apresentam não nos satisfaz nunca. Qualquer coisa que a gente abraça não nos faz pleno e felizes. Apenas quando eu reconheço aquilo que é a minha missão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Provérbios, capítulo 4, versículo de número 10. Livro do Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 10, diz assim o texto bíblico: ouve, filho meu. É interessante porque o sábio vai escrever, e os provérbios, são 31 provérbios que existem, e ele vai se referir ao ouvinte dizendo assim: filho meu. Tem filhos aqui? Sim ou não? Quem aqui já desobedeceu seu pai? Quase ninguém. Escuta, não basta eu saber o certo e errado. Não basta. Um dia a gente estava conversando com uma pessoa. Ela falou assim: pastor, eu sei que isso é errado. Eu falei: mas você quer continuar fazendo errado? Ela falou: eu sei que é errado. Eu falei: mas você quer continuar fazendo errado? E ela: mas eu sei que é errado. E a minha pergunta: mas você quer continuar fazendo errado? Escuta aí, o sábio, ele vai escrever no verso 10: ouve, filho meu. Mas tem uma vírgula. Primeiro eu ouço, eu tenho conhecimento, eu reconheço. Mas o texto continua e diz assim: e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os seus anos de vida no caminho da sabedoria. Te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Escuta, essa série de mensagens, toda terça, todo domingo que a gente tem pregado, toda reunião de célula que você vai, pastor, o que é? É palavra de vida. E você precisa guardar, você precisa zelar por isso. Pensa se eu hoje falasse assim: me dá a sua chave do Pix, irmão Mário. E aí ele, vai vir bênção aí.
E aí eu transferisse para a sua conta um valor bem considerável. Ou vamos melhorar? Eu estava conversando, foi a Simone que falou. Eu não gosto de Pix não. Eu falei, eu gosto. Ela falou, eu gosto de dinheiro do bolso. Pensa, Simone, se eu te desse uma quantia bem considerável, que você ia colocar no bolso, amém. Estava com saudade disso, irmão. A saudade do microfone falhar na hora que eu estou pregando. Obrigado, Edson. Eu te amo, tá? Guarda para a tua vida isso. Filho meu, ouve as minhas súplicas e aceita a minha palavra. Vamos lá. Voltando aí, eu me perco, gente. Pensa, eu te dar essa quantia e você vai sair na rua tranquilo? Não, você vai guardar muito bem, porque você não quer perder esse valor. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é muito mais valorosa, ela é muito mais preciosa, ela tem muito mais valor do que qualquer cifra que for chegar na sua conta ou na sua mão. Mas parece que a gente não consegue reconhecer isso. E por não reconhecer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E por não saber qual é a minha missão, a minha vida fica sem sentido. E eu queria que você, se você está anotando, se não está, guarda aí no teu coração para você refletir. Tudo o que Deus criou é uma solução para um problema. Tudo o que Deus criou é uma solução para um problema que já existe. E quando eu estava estudando e preparando a mensagem dessa noite de hoje, sabe, hoje eu fiquei o dia todo debruçado, lia um pouco, parava, refletia, analisava, mastigava, parava mais um pouco, lia mais um pouco, digitava mais alguma coisa, refletia, parava. E quando chegou nesse momento aqui para refletir, tudo que Deus criou é a solução para um problema. E aí eu comecei a pensar, a minha vida, irmão Júnior, eu fui criado, você foi criado. Então, se eu fui criado, Denilson, eu fui criado para solucionar um problema. Eu fui criado com um propósito. Eu não estou aqui por um acaso, William. Eu estou aqui porque Deus me criou para solucionar o problema da vida de alguém, para ser uma bênção para a vida de alguém. Meu irmão, isso hoje começou a fazer tanto sentido para mim, mais do que já existia. E eu falei, Deus, eu nunca mais vou dizer que eu quero fugir dos problemas. Quantos aqui já falaram assim, eu quero fugir de problema? Escuta, mas se Deus me criou para solucionar um problema, se eles existem é porque Deus me criou e me colocou em determinada geografia para eu ser uma bênção para a vida de alguém. Você está me ouvindo aí, meu irmão? Escuta, para mim é uma mensagem que eu prego que soluciona a vida de alguém. É uma canção enquanto eu estou tocando. E aí a pessoa chegou aqui amargurada, deprimida. Aquela música que cantou na igreja, aquilo ali trouxe alívio para mim. Eu estou cumprindo a minha missão. Você consegue entender isso hoje? Eu quero dizer que a tua vida também tem sentido, porque tem alguém em algum lugar que está precisando de você, porque você vai ser aquele que vai solucionar o problema. Pastor, é Deus que faz. Escuta, Deus quer usar alguém, meu irmão. Deus quer usar uma pessoa. Será que tem gente aqui hoje que pode se candidatar e dizer, Deus, se o Senhor quiser, estou aqui. Não tenho muitas habilidades, eu acho que eu não tenho tantos dons ou tantos talentos, mas eu estou disponível. E Deus nunca quer usar aqueles que são talentosos. Deus quer usar, sabe quem? Aqueles que são disponíveis para Ele. Tem gente disponível aqui hoje?
Vamos lá, abra sua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 20, diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Escuta, eu tenho a minha vocação. Pastor, por que o senhor não faz? Não vou nem mais falar aquela profissão que dá problema, né? Vou falar outra. Por que o senhor não faz direito e vai ser advogado? Não é a minha vocação. Por que o senhor não faz o curso disso? Tem, olha, tantas oportunidades, o senhor vai ficar rico. Não é a minha vocação. Eu só funciono se eu cuidar de pessoas. Foi que Deus me chamou. Deus me chamou para ser pastor. E pastor não é o pregador que está aqui atrás do púlpito. Pastor é aquele que cuida de pessoas, que apacenta vidas. Tem gente que, pastor, não gosta de ouvir problema de ninguém, não. Detesto ficar ouvindo pessoas. Escuta, sabe onde eu me refaço? Quando eu ouço as pessoas. Pastor, o senhor tem tempo para fazer um gabinete comigo? Irmão, é maravilhoso para mim. Me renova, me restaura, eu fico forte, fico feliz. E aí, enquanto eu estou fazendo gabinete, tem coisas que eu não sei o que eu vou falar. E eu falo, Deus, eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa. E aí teve um gabinete que eu fiz, que a pessoa sentou e falou 2 horas. Pensa uma pessoa sentar na sua frente e falar 2 horas sem parar. E e eu só, sim, entendo. Sim, compreendo. Quando a pessoa acabou de falar, eu ia, sabe quando você dá aquela respirada para você começar a falar? Falou, pastor, muito obrigado, foi tão bom, estou me sentindo mais leve agora. Eu nunca fiz um gabinete tão bom, na verdade é a primeira vez que eu estou fazendo. Pastor, que coisa boa é essa, fazer gabinete. Acho que eu vou fazer toda semana. Aí eu sorri e falei, então vamos orar. Aí já até me esqueci que a gente tem que orar, né? Eu falei, vamos orar pelo menos. Escuta, aquela pessoa saiu dali feliz, aliviada, porque o meu papel é apacentar, cuidar. Essa é a minha missão, é a minha missão de vida. E sabe o que me deixa triste? Quando alguém diz assim, não, pastor, eu não te procurei porque o senhor é uma pessoa ocupada, e eu não quero, atarefar o senhor. Você não está deixando eu cuidar da sua vida. Eu vou repetir para você, eu sei que está doendo aí, eu vou repetir. Quando você diz para mim, pastor, eu não queria te incomodar, você não está deixando eu pastorear você. Está entendendo aí, sim ou não? É lógico que se você tiver uma dor de cabeça, você vai fazer o quê? Tomar um remédio, Pastor, eu estou com uma dor de cabeça aqui, o que o senhor acha que é? Bom, deve estar sem dormir ou não comeu. Tem um negócio chamado dipirona, se estiver muito forte, 1 grama. Se não, a outra normal. Toma e deita. Você está conseguindo entender? Vamos lá, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Sua missão na terra é resolver um problema para alguém, em algum lugar, e receber uma recompensa por isso. Pensa a partir de hoje que a tua missão é resolver algum problema de alguém que está em algum lugar, e por você resolver, você recebe uma. Pastor, é da pessoa? Não, porque o Deus que me deu a missão, Ele é recompensador, Ele é galardoador. Ele é um Deus que não deixa ninguém sair da presença dEle com as mãos abanando. Ele sempre tem uma bênção para liberar. E eu quero dizer que você hoje não deu uma viagem perdida, mas você veio na casa de Deus, e você vai sair daqui hoje com uma bênção de Deus nas tuas mãos. Você não está entendendo isso não, irmão? Eu e essa santa mulher assumimos a igreja no ano de 2006. A gente assumiu uma igreja que estava ladeira abaixo.
A gente teve que sair do local onde a gente estava. Na época era um valor fora do normal. Já é caro hoje, o valor de 2006 já é muita grana hoje. Imagina em 2006, quanta grana era. A gente não tinha mais condições de pagar o aluguel da igreja. Entreguei a chave, o dono do imóvel era um português, ele me chamou de moleque. Falou, você é um moleque, você vai ficar com esses 3 meses de aluguel devendo. Eu falei, eu não vou, eu vim aqui, eu sou sujeito homem. Eu vim aqui negociar a dívida, eu sei que tem uma dívida, eu quero negociar. Ele riu da minha cara, me chamou de moleque a segunda vez, me deu vontade de sentar a mão na cara dele. Mas a gente é crente, não pode fazer essas coisinhas, né? Eu falei, eu quero pedir ao senhor uma coisa. Eu não tenho valor total, o senhor parcela e faz em promissória, 10 promissórias. Eram 7 mil reais na época. 10 de 700. Ele falou, eu vou fazer. Mas eu sei que você é um moleque, é a terceira vez. A veia dilatou, o sangue não esquentou, já estava fervendo. Ele fez as promissórias. Eu falei, Cristiane, a gente vai pagar cada uma dessas promissórias aqui. A gente precisou deixar a nossa casa para ir morar dentro da igreja. Moramos 1 ano dentro da igreja. Foi os 12 meses que eu precisava colocar tudo em ordem. E a gente não tinha nada. Mas tinha alguns irmãos na igreja que sabiam fazer comida. Se você sabe fazer comida, tem alguém que quer comer a sua comida. E eu pensando nisso, um pouquinho de dinheiro que tinha, eu comprei coisas. Falei, me ajuda, eu preciso pagar a dívida da igreja. Você faz comida, eu vendo a comida e entrego a comida. E eu era o entregador de quentinhas. A Cristiane na época não tinha tanta habilidade na cozinha, ela era descascadora de legumes. Ela acordava 5 horas da manhã e ela ia, eu falei, não me acorda 5 horas da manhã, eu sou o entregador. O entregador só sai 11 horas para entregar as quentinhas. Ela, tá bom, não vou te acordar. E aí 5 horas ela começava a descascar, 6 horas da manhã chegava a primeira irmã. Eram 5 mulheres trabalhando, junto com a pastora 6 mulheres. E o entregador saía para entregar. 11 horas eu saía com um isopor grande, entrava no 689, nem sei se existe mais essa linha de ônibus. Existe ainda? Graças a Deus não, né? Agora tudo é Uber. Pede o Uber, pede o 99. Irmão, na época não tinha Uber não, era 689, 790. 790 existe ainda? Aquela miséria ainda existe, meu Deus do céu. Eu entrava com isopor, ia lá para Madureira, porque a gente vendia lá. E eu ia distribuindo as quentinhas. Cara, eu tinha tanta vergonha daquilo, tanta vergonha. Pastor, o senhor não tinha vergonha? Muita. Aquele isopor enorme. E aí incomodava as pessoas. Tá me empurrando aqui. Eu falei, desculpa, é quentinha. Quer comprar? E a gente ia distribuindo a quentinha. Pagamos a primeira parcela, a segunda promissória, a quinta promissória. Quando chegou na sexta, uma irmã que participava falou assim, pastor, eu vim aqui dizer que eu não posso mais. Eu falei, que pena, vai fazer tanta falta no meu time. Ela falou, porque Deus abriu uma porta de emprego, eu vou começar a trabalhar amanhã. Eu falei, glória a Deus. A gente teve contato com ela ano passado, está trabalhando no mesmo local até hoje. Pagamos a sexta, pagamos a sétima, o oitavo. E aí começou a pipocar, pastor, não posso mais vir. Eu falei, por quê? Deus abriu uma porta de emprego, está trabalhando até hoje. Quando a gente pagou a última parcela, a última pessoa que faltava, pastor, amanhã eu começo a trabalhar. Quando já não tinha mais dívida de nada, todo mundo estava empregado, as contas estavam pagas. Sabe por quê? Porque para todo problema que tem, e quando você se disponibiliza, sempre tem uma recompensa do céu para a tua vida. O irmão Mário, ele viu a entrada da igreja e falou assim, pastor, que tal da gente pintar? Eu falei, vamos. Meu tempo só é um pouco apertado, mas a gente pinta. Ele falou, não, pastor, eu vou pintar. Eu
falei, só me dá um tempo para me levantar recurso para comprar tinta. Ele falou, não, pastor, eu vou comprar tinta, eu vou vir pintar. E começou a pintar. E aqui eu quero abrir um parênteses na minha mensagem e dizer para você, não bota a sua mãozinha abençoada na parede para sujar, porque está limpinha, porque o irmão Mário, ele pintou a parede. Amanhã ele vai vir para pintar as portas e as grades. E semana que vem ele vai pintar o chão da entrada todo. E depois a gente vai botar umas luzes diferentes lá na entrada da igreja. E vai fazer um hall ali. A gente vai botar uma cafeteira. Você vai chegar cansado do trabalho, vai tomar um cafezinho ali no hall. Escuta, o irmão Mário é muito esperto. O irmão Mário quer a recompensa de Deus. O irmão Mário vai ser recompensado por Deus. Pastor, toda pessoa que resolve um problema, Deus sempre abre as janelas dos céus e recompensa essa pessoa. Você está entendendo isso daí, meu irmão? Agora escuta, quando a sua missão não é reconhecida, você não é respeitado. Se você não reconhece qual é a tua missão, escuta, é a tua missão não reconhecida, você acaba não sendo respeitado. E quando você não é respeitado, você também não é recompensado, meu irmão. Você está entendendo aí? Primeiro eu tenho que reconhecer a minha missão. Se eu não reconheço a minha missão, eu não sou respeitado. E se eu não sou respeitado, eu não sou recompensado por aquilo que Deus tem para me dar. E eu quero dizer, querido, que Deus está desenhando um tempo novo sobre essa casa. Sabe, Deus está pintando um tempo novo para essa igreja. E nesse tempo novo, eu e você, a gente precisa reconhecer a nossa missão. E eu quero falar sobre 6 fatos. 6 fatos que você deve saber sobre a sua missão, que talvez você não saiba. Primeiro, número 1, sua missão sempre será a favor de uma pessoa ou de um povo. A minha missão sempre vai estar focada em favor de uma pessoa ou de um povo. Escuta, me coloca para pastorear lá na Barra da Tijuca, eu não vou dar certo. Pastor, mas lá onde rola grana, dinheiro, não vai dar certo. Pastor, porque o senhor não tem qualificação? Não, porque o meu lugar de atuação, e é aqui que eu me sinto muito bem, num alto lugar melhor. Você consegue entender isso? Esse é o meu lugar. Então a tua missão sempre vai ser em favor de uma pessoa. É você que está aqui. A minha missão é cuidar de você. A minha missão é projetar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. A minha missão é gerar Cristo em você. A minha missão é fazer com que Cristo, sabe, nasça em você, cresça em você, de maneira que quem te conhecia antes e te conhecer depois de Jesus vai dizer, a sua vida não é mais a mesma. Você está muito diferente. Eu estava conversando no outro dia, fazendo um gabinete, e o marido falou, não, eu reconheço que esse tempo que ela está frequentando a igreja aqui, a pessoa está muito diferente. Escuta, por quê? Porque a minha missão é ser alguém que vai moldar a vida de outro. Olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo de número 7. Você está comigo? Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Eu quero dizer para você, meu irmão, não faça como Jeremias. O Jeremias, ele falou assim, não, eu não posso ir porque eu sou uma criança, eu sou um menino ainda. Aí Deus repreende Jeremias e diz assim, olha, não diga que você é uma criança, porque todos a quem eu te enviar você vai, e tudo quanto eu te mandar falar, você vai falar. E eu quero dizer para você, meu irmão, não tem mais lugar para timidez aqui nesse lugar. Deus vai levantar você como uma voz poderosa nessa igreja. Eu vou ver muita gente servindo a Deus e sendo abençoada através da sua vida em nome de Jesus. Escuta, o Ceasa já está o legume já está separado. Só precisa de trabalhadores para dizer, pastor, eu vou ser a pessoa que vai trabalhar aí no sopão que a gente vai fazer. A princípio a gente vai fazer uma vez no mês. Escuta, a gente vai botar debaixo desse viaduto aí, vamos espalhar sopa para tudo que é gente que está precisando.
Eu compartilhei, assim, foi 5 minutos. Cadê a Priscila? A esposa, a mãe, a Priscila está lá atrás, a mãe dela. Eu falei, eu penso em fazer uma sopa na igreja. A senhora trabalha muitos anos na feira e conhece muita gente no César. A senhora pode me apresentar alguém? Ela não me apresentou ninguém. Ela foi lá nos donos, lá nos proprietários, nos empresários lá, a galera da feira. E, a igreja da minha filha vai fazer sopa. E eu preciso de tanto. O pastor vai vir aí buscar. E a última vez que ela veio aqui, ela falou, pastor, já está tudo pronto. Quando que começa? Escuta, eu falei 2 minutos com ela, ela já agiu tudo. Só precisa de mãos agora para trabalhar. Já tem gente para descascar. A pastora está dando cursinho, tutorial, como descascar batatas. É em 2 minutos. Escuta, eu vou te ensinar como entregar. Eu vou dar o curso, só arrastar para cima, o curso como entrega sopa. Você vai entregar para as pessoas. E a igreja de Jesus vai manifestar o amor de Jesus para as pessoas. Você está entendendo? Vamos lá. 2º lugar. Sua missão determina o sofrimento e os ataques que você vai encontrar. A tua missão determina os sofrimentos e os ataques que você vai encontrar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12, o Paulo vai dizer assim para Timóteo: e por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Escuta, quando você tem a sua missão definida, é ela que vai determinar os sofrimentos e ataques que você passa. E ninguém melhor para falar disso do que o apóstolo Paulo. Porque a Bíblia diz, tem um texto que assim marcou muito a minha vida quando eu estava lendo, diz que ele foi para uma cidade, quando ele chega lá, ele é surrado, batem nele, mas dão um couro tão bem dado no Paulo, que os discípulos vão lá e arrastam ele para fora da cidade como morto. Cuidam das feridas dele. Quando ele está bonzinho, para onde ele vai? Volta para o mesmo lugar para apanhar e para falar do amor de Deus. Sabe o que é isso? É alguém que compreende. Eu tenho uma missão. Você tem uma missão aí na sua vida, sim ou não? 3º lugar para a gente avançar. O que você mais ama revela os seus maiores dons. O que você mais ama revela os seus maiores dons. Para você refletir, quando você descobrir a obra na qual você está disposto a investir seu tempo, você também vai descobrir o que você ama. Irmão, eu posso passar o dia todo aqui na igreja, eu posso atender pessoas, eu posso passar o meu dia todinho aqui. Quando chegar o final do dia, sabe como eu estou? Feliz e renovado. Sabe por quê? Porque é o que eu amo fazer, irmão. Você pode me dar um violão, eu toco ele o dia inteiro, porque eu amo fazer. Você me dá um microfone, eu prego o dia todo, porque eu amo fazer. Quando você descobre, sabe qual é a obra, qual é a tua missão, e você está disposto a investir seu tempo nela, você vai descobrir o que de verdade você ama. Tem gente que diz assim, Jesus, eu te amo, mas escuta, o culto passa 5 minutos, meu Deus, pastor, hoje está demorando demais. Você não ama Jesus. E eu não estou dizendo de ser, o pastor é mal educado, que não respeita o meu horário. Não, irmão, eu tenho maior preocupação com o horário aqui. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa analisar qual é de fato a nossa missão, porque aquilo que eu amo, o tempo passa e eu nem vejo a hora passar. Êxodo capítulo de número 18, versículo de número 13, diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Escuta, Moisés decide, eu vou atender o povo. Eu imagino Moisés botando uma mesinha,
E o povo fazendo uma fila enorme, mais ou menos 2 milhões a 3 milhões de pessoas, com problemas para serem resolvidos. E o Moisés, desde de manhã até o pôr do sol, atendendo um por um, cada um. Sabe por quê? Porque a missão dele é o que faz ele amar. E eu quero dizer, descubra a sua missão, porque você vai descobrir aquilo que você mais ama. Quarto lugar para a gente encerrar. A sua missão, ela é geográfica. A tua missão é geográfica. O lugar onde você está importa tanto quanto você é. Escuta, é aqui, ó. É nesse lugar que eu me sinto bem. Deus tem me dado o privilégio de ir em alguns lugares para pregar. Mas é aqui onde eu me sinto muito bem. Esse final de semana eu estava falando, domingo pela manhã, eu estava pregando lá no Encontro Nacional. Maravilhoso, irmão. E já quero dizer para você, ano que vem, quero levar mais do que um ônibus. Eu vou fazer de tudo para você ir. Agora escuta, foi muito bom para mim pregar. Tinha gente de tudo que é lugar do Brasil. Mas sabe onde eu me sinto muito bem? Estava tudo programado para estar aqui de noite, mas não pude estar. Mas meu coração estava aqui. Eu queria estar na minha igreja, queria estar com o meu povo, queria celebrar a Deus com o meu povo. E estou feliz de estar aqui hoje com você, e estou feliz porque você está aqui comigo hoje. Sabe por quê? Porque aqui é a minha geografia. Sabe quando você descobre, esse aqui é o meu lugar, isso aqui é a minha casa, que você tem esse amor, essa igreja é a minha casa espiritual, é aqui o lugar da minha missão. A geografia exerce papel fundamental em toda a história de sucesso. Escuta, eu não vou ter sucesso fora da minha geografia. Se eu sair da minha geografia, eu sair do lugar que Deus me colocou. Não saia do lugar que Deus te plantou. Você pode bater no ombro de quem está do seu lado e dizer assim: não sai do lugar que Deus te colocou, meu irmão. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Quinto lugar, a sua missão exigirá fases de preparação. A tua missão aqui na terra vai exigir algumas fases para você se preparar. Vamos lá. Você vai experimentar em algumas fases. Primeiro, insignificância. Segundo, isolamento. Terceiro, espera. Quarto, perseguição. Quinto, injustiça. Sexto, silêncio. Para depois, em sétimo lugar, havia promoção. A gente já quer ser promovido, mas a gente esquece que a gente precisa passar pelas fases da preparação. Escuta, para eu estar pregando para você hoje aqui, eu precisei passar lá pela fase, sabe, da preparação. Acho que deu algum problema aí, mas olha para mim. Quando eu cheguei aqui em Realengo, o ano era 98. 97 eu conheci essa santinha, a gente começou a namorar. 98 a gente veio servir aqui na igreja do meu pai. A igreja do meu pai tinha 30 pessoas, 27 idosos, 3 jovens. Os 27 idosos divididos em metade oravam dizendo: Deus, me leva porque eu já não quero mais viver nessa terra, já estou cansadão, me leva para estar com o Senhor. E a outra metade queria fazer um ministério de louvor comigo, com a Cristiane. Veio uma senhorinha e falou assim: Júnior, faz um ministério de louvor com a gente. Falei: caramba, que doideira essa igreja. E eu vim de uma igreja grande, tinha 1000 pessoas, eu era o guitarrista do culto da noite, porque eu só tocava culto de noite. Sabe, eu achava que eu era uma estrela. Deus olhando, vou te levar para o lugar da preparação, tu vai ficar fininho na foto. Chegamos, meu pai nunca me deu moleza. Ele falou assim: Júnior, você veio da igreja que eu conheço, a igreja de onde nós viemos, sei lá, fazia muita coisa, mas aqui você e a sua namorada, vocês vão para a classe de novos convertidos junto com quem não se batizou. E vocês vão passar lá 6 meses no mínimo na classe de batismo. Eu falei: mas eu sou batizado, pai, ela também. Então, mas você vai fazer tudo de novo aqui. Eu vou tocar? Não, só na classe do batismo. Irmão, nunca tinha... Eu fui em 2 EBDs, né, na minha vida toda. Uma foi quando me apresentaram à igreja, e a outra foi quando eu conheci essa menina aí na EBD. Falei para ela que é um chiclete, ela me deu
me deu abertura e comecei a namorar ela. Escuta, fui para a classe de novos convertidos. O irmão que ministrava a aula, ele tinha problema de audição, ele usava um aparelho auditivo, e ele falava muito alto para ele conseguir se ouvir. Mas sabe o que acontecia naquela aula? Quando ele ministrava? Irmão, a lágrima escorria, eu chorava, porque aquele homem falava com tanta unção, aquele homem falava com tanta graça de Deus. E eu chorava, Cristiane recebendo, escrevendo tudo, eu chorando. Ficamos 1 ano na classe de novos convertidos. Entrava uma turma, batizava, saía, entrava outra, batizava, saía. E eu e a Santinha lá na classe de novos convertidos, esperando o dia que meu pai ia falar assim, agora vocês podem trabalhar na igreja. Sabe por quê? A gente estava sendo preparado para servir a casa de Deus. Hoje as pessoas chegam, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma classe de novos convertidos para você. Aleluia. Escuta, tem uma fase na nossa vida. Tem a fase que parece que ninguém lembra da gente. Tem a fase que parece que a gente está isolado. Tem a fase que parece que a gente está injustiçado. Tem gente aqui, sabe, eu não leio pensamento, mas tem gente aqui que o Espírito de Deus está falando no meu coração. Tem gente que está aqui se achando injustiçado. Escuta, não é não. É Deus que está cuidando de você. É Deus que está preparando você para o momento certo de mostrar você. Porque quando chega o momento dele mostrar, sabe, aquilo que ele já depositou dentro de nós para todo mundo, a gente precisa entender que a glória é só dele, não é nossa. Que é só ele que aparece, que a gente diminui, é ele que cresce. E eu e você vamos diminuindo, mas a gente só aprende isso, sabe aonde? É lá no lugar da preparação. Então eu quero dizer para você, deixa Deus preparar você, meu irmão. 6º e último lugar, a sua missão sempre vai ter um inimigo. Falando sobre reconhecer a missão, a sua missão sempre vai ter um inimigo. Seus inimigos são tão necessários como os seus amigos. Escuta, pastor, eu tenho inimigo, eles são necessários para mim. Pastor, por que os inimigos são necessários para mim? Porque os inimigos são eles que nos promovem. Os meus amigos me dão conforto, mas os meus inimigos me trazem promoção. Eu queria que você guardasse isso, porque talvez você viva reclamando, dizendo assim, pastor, é inimigo levantando aqui, é inimigo levantando ali. Escuta, é Deus te dando oportunidade de você crescer e ser promovido, meu irmão. Porque os meus amigos, eles me abraçam, eles me dão palavra, mas os meus inimigos não. Os meus inimigos me promovem. Pastor, me mostra isso na Bíblia, eu te mostro. O que seria do Davi se não tivesse um gigante de 2,92 m para ele arrancar a cabeça do gigante? Ele ia continuar sendo um pastorzinho de ovelha, mas escuta, porque um dia um gigante se levantou e ele estava debaixo de uma unção, o gigante caiu. Eu quero declarar que os gigantes da sua vida também vão cair por terra, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, querido. E eu só quero encerrar com essa frase. Inimigos transformam desconhecidos em pessoas famosas. Você tem um inimigo? Ele torna você alguém que vai ficar notório. Então se levanta hoje para cumprir a tua missão, vencer os teus inimigos e sair daqui um mais do que vencedor em nome de Jesus. Porque a única diferença entre a obscuridade e a significância é o inimigo que você vai decidir vencer a partir de hoje. Eu não sei qual inimigo você tem para vencer. Eu não sei qual o inimigo da sua missão. Eu sei o inimigo da minha missão aqui na minha igreja. Eu sei o inimigo da minha missão como pastor dessa casa. Todo dia ele tem se levantado.
Todo dia ele se levanta dizendo: eu vou abater você, Júnior. Eu vou acabar com a sua vida. E todo dia eu me levanto no Senhor e na força do poder de Deus. E todos os dias eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar por você. Eu queria que tu fechasse os teus olhos.